Sejam todos bem-vindos ao canal Saber em Ação. É aqui onde aprender anima. Eu respondo pelo nome de Omar David Xavier e hoje vamos introduzir um capítulo muito importante, um capítulo muito abordado nos exames da admissão aos institutos de formação de professores, assim como ensino técnico profissional. Esta aqui é a primeira aula. E o capítulo que vamos introduzir é o capítulo das equações lineares, que também são chamadas de equações do primeiro grau. Uma equação é uma igualdade em que figura pelo menos uma variável, ou seja, para que algo seja uma equação, tem que ter um sinal de igualdade, e tem que ter pelo menos uma variável. Temos o caso dessa expressão aqui, a expressão x mais 10 igual a 50. Temos uma igualdade, temos um sinal de igualdade e temos uma variável. Só que aqui a nossa variável é x. Então, aqui podia ser qualquer variável. Variáveis são letras do alfabeto, geralmente para cálculos de equações ou escritas de equações, nós usamos letras minúsculas do alfabeto. Por exemplo, essa expressão podia ser a mais 10 igual a 50. Também esta aqui é uma equação. Só que a diferença entre esta e esta equação está nas variáveis. A variável x ou a variável a representam um número desconhecido em que, ao substituir nesta equação, torna ela numa igualdade verdadeira. Então, temos esta expressão 2x ao quadrado menos 4 igual a 0. Será que essa expressão é uma equação? Como é que fazemos para descobrir isso? Tem sinal de igualdade? Sim, tem sinal de igualdade. Tem variável? Sim, tem variável. Qual é a variável? Variável x. Logo, se tem sinal de igualdade e tem variável, logo é uma equação. Agora, as equações lineares ou equações do primeiro grau são aquelas em que a variáveis também podem ser chamadas de incógnita. A variável ou a incógnita tem como expoente 1, ou seja, x elevado a 1. O expoente é o número que fica em cima e o expoente deve ser 1. A diferença entre essas duas equações é que esta aqui tem expoente 1. Quando o expoente é 1, geralmente nas incógnitas não se escreve. Então, esta tem expoente 1, mas esta tem expoente 2. Logo, esta aqui é equação do primeiro grau e esta aqui tem expoente 2, é equação do segundo grau. Se tivesse expoente 3, seria equação do terceiro grau. Então, as equações do primeiro grau são aquelas equações em que o expoente da incógnita é 1. Temos aqui este exercício. Exercício 1. Selecione as alíneas em que se apresentam equações. Temos a linha A, B, C, D, E. O que nós queremos saber é quais são as alíneas que apresentam equações. Então, que pergunta nós devemos fazer? Primeiro, a linha A, 4x menos 5 igual a 0. Tem sinal de igualdade? Sim, tem sinal de igualdade. Agora, já verificamos que tem sinal de igualdade. Outra pergunta. Tem uma variável? Sim, tem uma variável. Qual é a variável? X. Logo, é uma equação. 43x menos 7 maior que 6. Tem sinal de igualdade? Não. Não tem sinal de igualdade. Logo, não é equação. Observem que aqui não temos sinal de igualdade, mas temos uma variável x. Com isso, estou a querer dizer que para que algo seja uma equação, tem que ter sinal de igualdade e uma variável. Sinal de igualdade e uma variável. Variável pode ser qualquer letra do alfabeto. Então, eu não sei se vocês estão a conseguir perceber. Então, podem comentar aí se estão a conseguir perceber.
Para a linha C, 2a menos a sobre 3 igual a a mais 2. É uma equação. Tem sinal de igualdade? Sim, tem sinal de igualdade. Temos variável? Sim, temos variável. Qual é a variável? A. Então, é uma equação. A linha D, 2x ao quadrado menos 9 igual a menos 5. Tem sinal de igualdade? Sim, tem sinal de igualdade. Tem uma variável? Sim, tem uma variável. E qual é a variável? A variável é x. Logo, também é uma equação. Na linha E, tem sinal de igualdade? Não, não tem sinal de igualdade. Logo, a linha E não é uma equação. Logo, selecione as alíneas que apresentam equações. As linhas que apresentam equações são a linha A, a linha C e a linha D. Essas são as linhas que apresentam equações. Agora, no exercício 2, das equações selecionadas no exercício 1, qual das equações são lineares? Ou seja, temos 4x menos 5 igual a 0. Esta equação é linear? Para verificar se a equação é linear, olhamos no expoente da incógnita ou variável. Então, para a equação da linha A, qual é o expoente da variável? A variável tem expoente 1. Logo, é equação linear. Para a equação da linha C, qual é o expoente da variável? A variável também tem o expoente 1. Quando o expoente é 1, não se escreve. Então, C. E na linha D, 2x ao quadrado menos 9 igual a menos 5. A variável tem expoente 2, então não é uma equação linear. As linhas que apresentam ou as equações são lineares são equações da linha A e a linha C. São essas duas equações. Raízes ou solução de uma equação. O que é isso de raízes ou solução de uma equação? Raízes ou solução de uma equação são valores da incógnita que transformam a equação numa igualdade verdadeira. Ou seja, na expressão anterior nós tínhamos x mais 10 igual a 50. A pergunta que se coloca é: qual é o valor que, substituindo aqui e adicionando com 10, vai dar 50? Se você respondeu 40, estás correto. Então, o valor é 40, ou seja, x igual a 40. Então, esse resultado de 40 é raiz ou solução da equação. Temos como exemplo na equação 2x igual a 4. 2 é a raiz ou solução da equação. Por que 2 é a raiz ou solução da equação? Porque aqui nós temos 2x. Substituindo o 2 no valor de x, teremos uma igualdade verdadeira. Ou seja, teremos 2x igual a 4, equivale a dizer 2 vezes 2, porque nós dizemos que o valor de x é 2, assumimos que x é 2. Teremos 2 vezes 2 igual a 4, ou seja, 2 vezes 2 é 4, logo 4 igual a 4. A igualdade é verdadeira. Logo, 2 é raiz ou solução da equação. Neste exemplo anterior, se nós disséssemos que x igual a 10 e substituirmos aqui, teríamos o quê? Teríamos 10 mais 10 igual a 50. Ou seja, teríamos 20 igual a 50. E essa igualdade não é verdadeira, pois 20 é diferente de 50. Então, x igual a 10 não é solução da equação, não é raiz da equação. E uma coisa muito importante também a saber é que quando nós temos equações com o mesmo conjunto de solução, então dizemos que essas equações são equações equivalentes.
Por exemplo, temos essa equação 2x mais 2 igual a 4 e y mais 3 igual a 4. Será que essas equações são equivalentes? Sim, são equivalentes. Por quê? Assumindo que a solução das duas equações é 1, teremos o quê? X igual a 1 e y igual a 1. Então, o que vai acontecer aqui é que para x igual a 1 a igualdade será verdadeira e para y igual a 1 a igualdade será verdadeira. Temos a equação 2x mais 2 igual a 4. Substituindo por 1, teremos 2 vezes 1 mais 2 igual a 4. Ou seja, 2 vezes 1 dá 2. 2 mais 2 dá 4. Teremos 4 igual a 4. A igualdade é verdadeira. Temos aqui y mais 3 igual a 4. Pegando esta equação e substituindo nesta equação para y igual a 1, teremos 1 mais 3 igual a 4. Ou seja, 1 mais 3 é 4, teremos 4 igual a 4. Então, como esta equação de 2x mais 2 igual a 4 e y mais 3 igual a 4 tem o mesmo conjunto de solução, que é 1, y igual a 1 e também x igual a 1, então essas duas equações são equações equivalentes.